sobre o mérito? Imagine o seguinte cenário, Alice. Por alguma razão, você se vê impelida e inclinada às práticas de exercícios físicos, o que é muito comum na sua idade. Porém, sua expertise em tal tema é de precária a nula. Sabendo disso, e ainda imbuída do seu ideal de praxis motoras, para fazer de forma correta e segura, você teria duas opções. A primeira seria se consultar com alguém que entenda do assunto, tal qual um médico ou outros profissionais de saúde. E a segunda é perguntar a qualquer que seja qual é a forma correta de se exercitar. Qual opção lhe parece mais sensata? A primeira é óbvia. O mesmo princípio se aplica à construção de uma casa? E se fosse uma intervenção cirúrgica? Ou fosse para consertar o seu carro? Ou fazer um curso de graduação e profissionalização? Você faria com qualquer pessoa ou procuraria engenheiros, médicos, mecânicos ou professores? Acredito que para tal nitidez não precisemos duvidar do seu bom senso. Isso por uma simples razão. Competência é qualificação. E isso nem todos têm. Já a opinião só requer algum tipo de voz. E isso qualquer um tem. Se vê que nos dias atuais, sequer boa linguagem possui. Nesse cenário, opinião se confunde com barulho. Consoante a razão que lhe mostrei, o mesmo vale para a ordem social. A ideia que confere e legitima a opinião da maioria como a melhor escolha é no mínimo insensata, para não dizer estúpida. Se 100 imbecis têm uma ideia em comum, ela continua sendo idiota. O que eu quero dizer é que a ignorância da maioria não equivale nem se equipara ao conhecimento de poucos. Você entende isso? E antes que você argumente sobre a relatividade do que é certo e do que é errado, o que é uma ideia que tem o seu teto no universo mental, e justifique qualquer opinião de acordo com valores subjetivos, ideias românticas e a ideia deturpada de justiça social, o que eu digo não tem relação com satisfação, mas sim com eficiência. Nesse ponto, há de sermos pragmáticos. Para que saiamos do espectro da ordem política, porque esse dogma já está arraigado com o rótulo de justiça social, ou seja lá como vocês chamem, vamos transpor o conceito para a natureza pura e simples. Afinal, se há um exemplo prático da eficiência, é ela. Por isso, vamos sair do teto baixo das coisas da mente, onde está a ideia da democracia como uma espécie de consenso coerente, e vamos galgar o degrau do espiritual. Para você, não preciso dizer, pois você já sabe, mas não custa reforçar esse pilar. Ao dizer espírito, não falo de superstição, fantasia ou delírio. Me refiro ao cosmos, ou seja, falo literalmente da ordem das coisas. Dito isso, vamos adiante. No bojo desse discurso, aquilo que cabe concerne ao espírito não é subjetivo, muito menos relativo. A ordem cabe o que é eficiente, e nisso, certas regras, fórmulas e valores são imutáveis. Ou você não notou que na natureza existem padrões bem definidos? Veja, cada ser que nasce está de acordo com a sua espécie e com o seu reino. Existe da mesma maneira que seus ancestrais e transmite aos seus descendentes o mesmo projeto básico de vida, preservação e reprodução. E mesmo que hajam modificações, são elas adaptações sutis, que levam milhares, se não milhões de anos para se estabelecer. Um tubarão branco se comporta da mesma maneira na Austrália ou no Havaí. Uma abelha ou uma formiga, da mesma maneira, não se distinguem na Amazônia ou na Mata Atlântica. Mangueiras dão mangas, macieiras maçãs e figueiras figo. Uma rosa que floresce no Brasil emana o mesmo aroma se brotasse na África. Não se engane, Alice.
a sofisticação da vida tem um considerável quê de padrão e ordem. Algumas coisas que não deveriam ser esquecidas pela sua espécie se perdeu como uma lenda ou mito nas esferas da mente confusa, subjetiva e delirante do comum que cabe a cada um. Em verdade, a prioridade de sua espécie deixou de ser a humanidade que deveria almejar e a natureza cósmica como modelo e guia para a eficiência. E sinceramente, por vezes me pergunto se um dia assim foi. Educação não é frequentar escolas e universidades, Alice. Isso é formação. Se bem que no seu tempo e espaço está mais para deformação. Enfim, aos que conhecem, falta sabedoria e se avoluma a avareza dos desejos. E aos que ignoram, falta humildade e sobra soberba. Não é uma boa equação, se me permitir os grifos. Todo derivado da cultura sapiens deve ter como plano direcional e pedra angular as virtudes do espírito, Alice. Sem a recordação e referência da natureza e sua mecânica funcional e eficiente, não haverá bons frutos. Enquanto seus parâmetros estiverem nos delírios e fantasias do corpo mental, egoísta e cego, democracia, comunismo, monarquia, nada funcionará. Seu objetivo, minha criança, e dos da sua condição, é educar-se, aprimorar suas competências, e essas são as virtudes humanas. Por isso, antes de pensar em qualquer outra forma do melhor governo para todos, pense primeiro no governo de si. Chame isso de autocracia. Somos semelhantes, Alice, mas não significa que somos iguais, muito menos equivalentes. Não acredite que sua ignorância se iguala ao meu conhecimento, assim como eu sei que meus saberes não alcançam a dimensão do sagrado que me precede e que está hierarquicamente acima de minha transitoriedade. Saiba de si e se ponha no seu lugar na ordem das coisas, minha jovem, sem inferioridade nem arrogância, apenas o que lhe cabe.